Música para a alma. Esse é o tema do nosso informativo de hoje. E a história de hoje é sobre o John. Quando John tinha apenas 6 anos de idade, seu pai contou que Deus tinha apenas uma igreja em Uganda. E quando ele ia à igreja aos domingos, o padre lhe advertia a não dar ouvidos a outros sermões de outra igreja. Ele dizia que as outras igrejas eram falsas. O pequeno John acreditava no seu pai e também no padre. E ele achava que se desobedecesse o seu pai e o padre, estava desobedecendo o próprio Deus. Porém, era difícil para ele não poder ouvir os sermões da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Certo dia, ele viu os adventistas montarem uma tenda enorme para fazer cultos evangelísticos. E de longe, ele podia ouvir as lindas músicas que eram cantadas ali. John gostava muito de música e queria ouvi-las, mas tinha muito medo de entrar na tenda. Daí, ele ficou do lado de fora, perto de uma loja, para ouvir as músicas. Ele ficou ali apreciando as músicas até o sermão começar. Só que logo, ele se lembrou que o padre falou para ele sobre ouvir os sermões de outra igreja. Aí, ele saiu correndo. Mas no dia seguinte, olha John lá, ouvindo as músicas novamente. E quando começou o sermão, ele saiu correndo outra vez. Isso aconteceu todos os dias até os cultos terminarem. Aí, pouco tempo depois, os adventistas montaram novamente uma tenda para fazer reuniões. Todas as vezes que a tenda era montada, John ia lá para ouvir as músicas. Muitos anos depois, John descobriu que ele podia ouvir aquelas músicas no rádio em sua casa. Então, ele passava horas ouvindo as canções. Em um sábado de manhã, ele estava sozinho em casa, ouvindo as músicas no rádio enquanto lavava sua roupa para ir à igreja no domingo. A música terminou e começou um sermão. Aí, John correu para desligar o rádio. Então, ele percebeu que as suas mãos estavam molhadas por causa das roupas que estava lavando. Olhando de um lado para o outro, ele não conseguia encontrar o pano para secar as mãos. Ele não ousava tocar no rádio com as mãos molhadas. Aquele era o rádio de seu pai e ele não queria danificá-lo. E assim, deixou o rádio de lado e foi obrigado a ouvir o sermão. O sermão era sobre o sábado. O pregador leu alguns versos da Bíblia que mostrava que o dia de adoração era o sábado e não o domingo. Então, ele correu até seu quarto para pegar papel e caneta. Mesmo com as mãos ainda molhadas, ele anotou todos os versos que o pregador falou. Quando o sermão terminou, ele pegou sua Bíblia e foi conferir os versos. Ele queria ver se aqueles versos estavam realmente na Bíblia. Aí, quando ele abriu a Bíblia, no livro de Êxodo, no capítulo 20, ele leu: "Lembre-se de guardar o sábado, fazendo dele um dia santo. Você tem 6 dias da semana para fazer os trabalhos habituais, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, seu Deus. Nesse dia, ninguém em sua casa fará trabalho algum, nem os servos e servas, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem entre vocês." Depois, John leu outros versos, e todos os versos correspondiam ao que ele tinha ouvido no sermão. Como é que meu pai e o padre podem dizer que essas palavras são falsas? Até a Bíblia do meu pai mostra que o sábado é o dia de adoração. Depois daquele dia, John passou a ouvir os sermões no rádio todos os sábados de manhã. Ele anotava os versos e conferia todos eles na Bíblia. Uma vez, o sermão do rádio falava sobre a volta de Jesus. O pregador falou dos sinais que mostravam que a volta de Jesus estava perto de acontecer. E John acreditou que Jesus logo voltaria. Então, ele decidiu entregar o seu coração a Jesus. Hoje, John é adulto e se tornou pastor. Ele também coordena uma estação de rádio adventista, que toca lindas músicas e sermões para meninos, meninas, homens e mulheres de Uganda. Obrigado por sua oferta da Escola Sabatina, que ajuda a espalhar as boas novas da volta de Jesus em Uganda e no mundo todo.